Já foi
Bom, né? Estamos aqui reunidos juntos mais uma vez. E hoje a gente foi agraciado com essa música que só transborda, né, o nosso coração, nos prepara de uma maneira mais serena e amena, né? Para a gente poder aproveitar ao máximo todo esse trabalho que foi preparado para nós na noite de hoje, né? E hoje a gente vai ler o livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje é 119. Ajuda sempre. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração?
21, 13. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto, mas os companheiros choram e lastimam. E do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa, desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam, a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo de seu pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Em vez de magoá-los com soluços, aproxima-te dele e estenda-lhe as mãos. Como nada é por acaso, o tema de hoje é com a Sandra ali, que eu gostaria de convidá-la para sentar na mesa. E o tema de hoje é ressurreição e reencarnação. É o que trata a lição. E que nós não soframos só, vamos chorar, vamos amparar e ajudar sempre. Bem, meus irmãos, diante dessa musicalidade toda que foi exposta para nós, dessa leitura edificante, que só nos fortalece e que só nos mostra que só existe um caminho. O caminho é único, o caminho de Jesus. Então agora vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, a Maria de Nazaré, a Jesus, nosso mestre, pastor e amigo, a Bezerra de Menezes, patrono dessa casa, que sempre nos acolhe com muito amor, com muito carinho, que possamos sair daqui hoje muito melhor do que quando nós chegamos, que possamos distribuir essa imensidão de amparo que nos é enviado nesse momento. Obrigado, Senhor, por sua presença e socorro. Obrigado aos nossos amigos espirituais, que com seus fluidos a tudo renova e cura. Que possamos, Senhor, dar por iniciados os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Minha gente, Sandra Lia, nossa companheira de todas as horas. O tema é ressurreição e reencarnação. Capítulo 4, item 1 a 23, tá? Pedir licença para ficar um pouquinho.
Sim. A pessoa que faz assim, fala assim, mas fica aqui de trás da mesa. Boa noite a todos. É um prazer novamente retornar a essa casa em mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita, e hoje com um tema que é reencarnação, ressurreição e reencarnação, que nos faz lembrar de alguns dias atrás, né, da Semana Santa, e a gente costuma dizer lá em Valença, os coordenadores da evangelização costumam ter um trabalho muito grande nesse período de Páscoa, né, e da Semana Santa, por conta da Páscoa e tal. Aí nós temos um evangelizador novo na casa que eu frequento, e ele até é comigo no ciclo que eu estou. Aí ele falou assim, nossa, esqueci, tia Sandra, esqueci de trazer a caixinha de bombom para as crianças. Eu falei, graças a Deus que você esqueceu de trazer a caixinha de bombom para as crianças. Ué, por quê? Não pode? Eu falei assim, não. É muito complexo a gente lidar com essa questão, né, de algumas comemorações religiosas que não nos dizem mais respeito. E que nós como espíritas, precisamos respeitar as religiões que realmente veem a simbologia da Páscoa como algo assim, muito significativo. Para nós não tem esse peso tão grande, né? O que nos importa é a gente lembrar a trajetória do Mestre Jesus, e não o Calvário, o sofrimento. Isso não nos compete mais. Então, o que é de valioso na vida, na passagem do Mestre? Os ensinamentos do Mestre, né? Então a gente reforça isso. Aí até ele falou assim, e tia Sandra? Eu falei, não, quando as pessoas doam para casa, vou mandar uma caixa de bombom para as crianças. A gente agradece, guarda, depois de umas 3 semanas, assim, num lanche, a gente pega e dá os bombonzinhos para a criança. Afinal de contas, foi uma doação, não é? Então a gente, para não entrar em detalhes assim mais constrangedores para a pessoa não achar. E algumas pessoas até acham que os espíritas são radicais, mas a gente precisa ter sempre na mente que a doutrina espírita é uma doutrina que ela está totalmente, não está nem um pouco vinculada a qualquer tipo de simbologia. A gente precisa deixar isso de lado. Boa noite. E algumas coisas que a gente ainda cultua, a gente faz, é por causa das nossas heranças de tanto tempo de igreja católica, de religião católica que nós vivenciamos, que nós já fomos, e a gente ainda traz aqui dentro. Então a gente muitas das vezes acha assim, poxa, não vou fazer isso, não vou comer o peixinho na sexta-feira, não vou comer a carne porque é sexta-feira. Então a gente ainda tem essas coisas ainda, carrega. Mas a gente precisa começar em respeito às religiões que cultuam a Páscoa e a Semana Santa, com reverência, em respeito à cultura, em respeito à nossa mesma religião, à doutrina. A gente precisa começar a tirar isso da nossa vivência, né? Com muito carinho, para não magoar as pessoas também. Então, nosso bate-papo de hoje, o ventilador também não tem como desligar isso aqui? Se desligar isso aqui, vocês vão sentir calor? Não. A nossa conversa de hoje é sobre reencarnação e ressurreição e reencarnação. Você vê que bom, né? Botei a reencarnação várias vezes na frente da ressurreição. Já é um bom sinal. Do capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E se nós pesquisarmos o conceito de ressurreição, ressurreição significa, ressurreição é o ato de ressurgir, é ressuscitar, fazer voltar à vida. E essa ideia de ressurreição, ela vem dos povos antigos, ela vem de longos e longas datas. Os povos egípcios, eles, a própria ação da mumificação, ela já era uma reverência à ressurreição. Porque o que eles acreditavam? Eles acreditavam
que isso independente de serem faraós, de serem servos, independente de classe social, a cultura da ressurreição. E nós sempre fomos povos místicos, sempre fomos. Ainda mais quando recebemos a encarnação do nosso planeta dos irmãos de capela, e nas encarnações em que eles vivenciaram aqui na Terra, trazendo grandes avanços tecnológicos para a nossa evolução. Então disse que os irmãos de capela, eles vieram para cá, mas eles vieram também com a promessa do mestre, em acordo com os mestres dos planetas, eles vieram para cá com a promessa de que assim que eles evoluíssem, que eles melhorassem, eles iriam retornar. Então essa ideia que nós temos desde a antiguidade vem daí dos nossos irmãos também. Aquela coisa assim de voltar à vida, de ter uma outra vida, de alcançar algo melhor. Então esse resguardar o corpo que os egípcios eles cultuavam assim que morria, resguardava o corpo, porque a ideia, tanto que o processo de mumificação, vocês sabem como é que é, né? Se vocês sabem, um especialista, olha só gente, tinha especialista na época para mumificação, perfeito, né? Tiravam as vísceras, né? Utilizavam ervas no corpo, com um tipo de preparado para conservação, enfaixava o corpo com um tipo de cola, que eles chamavam de uma cola especial, para não ter nenhum contato com o ar e deteriorar o corpo. Então eles acreditavam que o corpo estava lá, morria, mas que a alma iria retornar àquele corpo. Por isso que os mais ricos que faziam sarcófagos, que tinham sarcófagos, eles mumificavam, né, ou o faraó, a pessoa que fosse rica, era mumificada. Ao lado tinha também todos os bens, né, as riquezas daquele senhor, daquela senhora. E também, gente, eram sacrificados também os escravos, porque quando eles ressuscitassem, eles teriam que ter servos para servi-los. Ainda tinha isso. Além deles, outros eram sacrificados, além da morte deles, outros eram sacrificados, porque assim que eles retornassem, eles teriam servos. E as riquezas estavam lá para eles terem uma vida plena financeiramente, como eles tinham. Então, veja bem, retornar ao corpo, essa ideia ainda, ela persiste em algumas religiões, se vocês observarem, de uma forma diferenciada. Porque os egípcios, como é que eles iriam reviver? Não imediatamente. Eles acreditavam que eles iriam reviver num tempo melhor. Então, teria que passar toda a alma, passava por todo um processo pelo deus Osíris e aqueles deuses, que eles passavam por julgamentos que iam avaliar no livro da morte tudo que ele tinha feito de bom ou de ruim. Era um processo de avaliação que eles teriam onde? Com certeza no além, né? Porque se eles tinham morrido. Então tinha uma pessoa que iria julgar, um ser divino, que iria julgar se ele tinha sido bom o suficiente para retornar para a vida boa. Ainda tinha isso. Em algumas religiões que nós temos na atualidade, ainda existe um pouco dessa ideia dos egípcios, porque nós vamos e voltamos, né? Então, ainda existe um pouco dessa ideia. Quando você morre, você vai ressuscitar. Você vai morrer, você vai ficar no paraíso, no sono eterno, descansando, não é assim? Vocês já ouviram falar isso? Vai ficar descansando, dormindo, e o mestre irá acordá-lo do sono eterno para ele ter uma vida plena. Então essa ideia ainda persiste na nossa cultura, em algumas religiões. E a ideia da Bíblia, a ideia da ressurreição, nós vemos também na Bíblia vários relatos que mostram o tempo inteiro a palavra
palavra ressurreição, que a gente sabe que a Bíblia ela foi traduzida por diversas pessoas, teve diversas traduções. Então, até os especialistas, eles afirmam que é difícil, a menos que a gente tenha uma comunicação vivencial dos amigos espirituais que trazem para a gente relatos inquestionáveis. A Bíblia mesmo, ela é questionada, a veracidade pelos cientistas, da veracidade dos fatos, porque várias pessoas traduziram. E dependendo da crença ou das ideologias, é claro que as pessoas modificaram. A essência da Bíblia é a mesma, mas algumas palavras, elas são modificadas. Então, quando você modifica algumas palavras, o sentido, ele muda totalmente o significado. Mas a gente tem vários relatos da Bíblia em que mostram que pessoas foram ressuscitadas. Nós temos o caso de Elias, o profeta Elias, que fez a ressuscitação do filho de uma viúva da cidade de Sarepa. E essa ressuscitação dele, esse ressurgimento desse menino, foi através de um contato físico. Vocês sabiam disso? Já ouviram falar isso? Foi através de um contato físico. A gente fica imaginando como é que Elias fez essa ressuscitação. Elias e Eliseu, os dois, eram contatos físicos. De Elias, ele chegou para o menino. Hoje em dia ficaria até um pouco, não seria aceito na nossa cultura. Ele ressuscitou o menino com um sopro nos lábios e ele fez a evocação dos senhores, de Jesus, né? Yahvá, que ele chamou de Deus, e fez a ressuscitação com contato mesmo, com um toque no menino. É claro que a intenção não era uma intenção maliciosa, né, do profeta, mas foi como se fosse uma troca de fluido, um passe. Existe o passe de sopro e Jesus utilizava muito o passe de sopro, só que não tinha contato físico, né? Os antigos, eles utilizavam contato físico. Depois, na época de Jesus, nós temos diversos relatos de ressurgimento de pessoas. A filha de Jairo, que foi feita por Jesus, a viúva de Naim, o próprio Lázaro, e tanto desses três casos, tanto a filha, principalmente a filha de Lázaro, a filha de Jairo e Lázaro, eles passaram por uma espécie de sono, que hoje em dia é chamado de letargia, e nós sabemos que existe a catalepsia, que acontecia muito na época de Jesus. Era muito comum, na época de Jesus, acontecer o fenômeno da catalepsia. Então as pessoas estavam assim, tinham essa propensão orgânica e de repente caíam, estavam sentadas, caíam num sono profundo, ou adoeciam, caíam no sono profundo. O caso de Lázaro, ele ficou 4 dias nesse estado. Tanto que a irmã dele, Lázaro, era a irmã de Marta e Maria. Lembra de Marta e Maria? Que enxugou os pés de Jesus com os cabelos? Então, no caso de Lázaro, foram 4 dias de letargia. Ele já estava no sepulcro. Então, muitos, eles eram até enterrados, porque antes do tempo, porque era por hábito. A pessoa morria, umas 3 horas depois eles já enterravam. Então não tinha como saber se essa pessoa iria viver ou não. Então, principalmente na época de Jesus e todos esses, os profetas que fizeram essa ação mediúnica com essas pessoas, ressurgindo, trazendo-as de volta, a gente consegue compreender que eram pessoas até, porque num universo em que milhares de pessoas sofriam de catalepsia, porque justamente aquelas específicas é que conseguiram receber a bênção de retornarem à vida. Quando, no caso de Jairo, que foi assim, de Lázaro, que foi bem marcante, ele já estava no sepulcro
já estava enterrado, e Jesus chegou, pediu que tirasse a pedra, e a irmã dele até falou assim, não, mestre, não tira não, porque já está até com mau cheiro, né? Então ele já estava entrando em estado de decomposição, 4 dias. Mas Jesus sabia, avisaram a Jesus que Lázaro estava doente, mas ele já estava internado. Mas Jesus sabia que Lázaro estava sofrendo por um ataque de catalepsia. Então ele foi, Lázaro já estava entrando, já estava com os fios, o fio, quase desprendendo os fios de ligação do corpo carnal de Lázaro, já estavam quase, porque o corpo já estava se deteriorando. E o Mestre Jesus, com a ação mediúnica, com a aplicação de fluidos, sempre ele conseguia reverter aquele quadro com a aplicação de fluidos, e Lázaro conseguiu voltar. Porque só o Mestre conseguia fazer isso, de suma perfeição. Voltar à vida em outro corpo. O que a Bíblia nos mostra, os diversos relatos, e que muito se questiona, ressurgir, retornar ao próprio corpo. Era essa a cultura da época. Acreditava-se, por não saberem compreender que todas as ações de refazimento do corpo eram ações mediúnicas, então eles chamavam de milagres, né? Nós chamávamos de milagres na época. Mas tudo isso era um processo de refazimento das moléculas do corpo para que aquela pessoa voltasse a viver. Se nós analisarmos a questão do ressurgimento, da ressurreição, se a gente pensar que ressurreição é a volta ao corpo, e a ideia da ressurreição é a volta ao mesmo corpo, como os egípcios acreditavam. Por isso eles mumificavam. Mumificavam a inteligência, né, da ciência da época. Eles mumificavam para conservar. Porque se a gente for realmente analisar, como é que se um corpo for sofrer, se uma pessoa sofreu um desencarne através de um incêndio, não vai ter corpo para ele ressuscitar. Não vai haver. Se uma pessoa sofreu desencarnar, uma coisa absurda, tá? Engolida por um animal, ou ter o corpo, desculpa as crianças, o corpo dilacerado pelos animais. Como ele pode retornar naquele corpo dilacerado? Então, essa ideia de ressurreição, ela foi caindo por terra a partir do momento em que nós começamos a analisar as falhas que existem em todo esse processo. Porque não teria como nós retornarmos ao corpo, um corpo que estivesse todo danificado, deteriorado. Então, aí a ressurreição, ela perde um pouco, perde todo o seu significado. O que o Mestre Jesus queria mostrar em todas as suas ações de cura, tanto de cura, quanto esses milagres de renascimento que aconteciam durante a sua passagem na Terra. Nós sabemos que Jesus, a todo momento, em todas as ações, ele queria nos mostrar algo, ele queria apresentar algum tipo de aprendizado, de conhecimento para a nossa aquisição. Em todas as ações do Mestre, e Jesus tinha uma didática perfeita. Ele era didática que hoje em dia vai despontar na educação do futuro, que são os 4 pilares da educação. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Eu aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver e aprender a ser. São os 4 pilares.
que o Mestre Jesus, qual era a didática do Mestre Jesus? Ele apresentava o conhecimento. Ele apresentava o conhecimento. Através a aprender, a conhecer. Ele apresentava o conhecimento. Ele exemplificava todos os conhecimentos dele de maneira muito didática, com as vivências e as situações do cotidiano, para que as pessoas conseguissem entender melhor, para que nós conseguíssemos entender melhor na época. Mas ele também fazia para mostrar como se faz. Esse é o diferencial de Jesus. Ele mostrava como fazer. E quando ele mostrava como fazer, não era para mostrar a superioridade dele, era para dizer, vocês também podem. É assim que se faz. Qual é o caminho? O caminho é esse. O conhecimento é esse. Como fazer? Como você faz? Assim. É difícil? Não é não. Pega e vai. E a convivência do Mestre, como o Mestre Jesus se apresentava para a multidão? Ele se apresentava num templo fechado? Não. Todos os ensinamentos, as pregações do Mestre eram ao ar livre, no meio da multidão, arrebanhando mais multidões. Uma vez na aula de evangelização, eu falei com as crianças da minha turma, eles são maiores. Falei assim, vamos falar sobre por que Jesus, a aula era assim, por que Jesus ensinava na multidão. Eu levei eles no Jardim de Baixo, lá em Valença. Aí a gente ficou, eles tinham, eu faço o clube do livro com eles também, né? Aí eles levaram os livros, aí eu falei assim, tia Sandra, aí com os livros deles a gente fez uma aula. Foi exatamente no dia da festa, no início da festa da Glória. Quem já foi na festa da Glória, você sabe, né? Que fica aquele movimento de dia, de tarde, de noite. Aí no Jardim de Baixo, a gente sentado, conversando, nós estávamos conversando mesmo, fazendo aula de evangelização. Todo mundo que passava, olhava. 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 Eu falei para eles assim, tá vendo? Era assim que Jesus fazia. A curiosidade do povo que passava, ouvia os ensinamentos do Mestre, fazia com que mais pessoas se agregassem àquela multidão. Então a convivência, para mostrar que a convivência com o próximo ela é necessária para o nosso crescimento espiritual. É tão necessário. E essas ações de ressurgimento que aconteceram na Bíblia, principalmente com o Mestre Jesus, porque ele era perfeito, os outros tinham a mediunidade, vários apóstolos, vários profetas tinham a mediunidade, Moisés tinha a mediunidade. Então eles utilizavam da mediunidade para tornar-lhes pela sensibilidade de perceber que aquele ser, ele não estava morto, ele estava dormindo, não sabia por quê, não se sabia por quê, mas sabia-se que ele estava num sono letárgico, não tinha esse nome, era um sono profundo, um sono da morte, que muitas das pessoas chamam, né? Mas o Mestre Jesus sabia, ele sabia sim o que acontecia com cada um daqueles que estavam na volta dele. Então, mas por que é que no caso das mortes, as mortes aparentes, que Jesus queria mostrar principalmente? A morte, ela não existe. A todo momento, a morte não existe. Quando o Mestre Jesus, conversando, respondeu aos saduceus, que eram negadores da ressurreição, sobre uma mulher que, para cumprir a lei mosaica, ela teve que casar com os 7 irmãos. A dúvida dos saduceus era o seguinte, e toda hora o mestre era testado também, né? Aprender a saber conviver com a diferença e
as acusações dos outros, né? Sem ser ofensivo, sem ser caridoso, mas sempre correto, didático, a todo momento. Quando da ressurreição, quando acontecesse a ressurreição, já que eles acreditavam em ressurreição, ela teve que casar com 7 irmãos. Por quê? Quando morresse um, o outro, né, ela ficaria com o outro. Quando acontecesse a ressurreição, ela seria mulher de qual deles? Ela casava com um homem. Mas se o marido dela morresse, aí o outro mais velho assumia o lugar do marido. Se o outro morresse, o outro assumia o marido. Era assim. Então, o questionamento deles era se tem a ressurreição, quando acontecer a ressurreição daquele que morreu, do marido que morreu, ela vai ser esposa de quem? Se o outro assumir o lugar dele. Aí Jesus responde assim: as pessoas desse mundo, na época eles não devem ter entendido não, hein? Mas devem ter feito o cara que entendeu. Olha o que Jesus respondeu. As pessoas desse mundo se casam, desse mundo material, se casam. Contudo, as que são julgadas dignas de ter parte naquele mundo e na ressurreição, ele está falando de quê? Espiritualidade, não é? No outro mundo. Por isso que eu disse que ele não deve ter entendido isso. E na ressurreição dos mortos, lá não se casam. Então, as pessoas desse mundo material se casam. As pessoas do mundo espiritual, elas não se casam. Quer dizer, ele morreu. Então, ele não vai ser marido dela, porque ele desencarnou. E já não podem morrer outra vez, porque eles desencarnaram. Lá no mundo espiritual, eles não vão morrer de novo. Porque são iguais aos anjos e filhos de Deus, sendo participantes da ressurreição. Quem são esses anjos filhos de Deus? São os seres espirituais, somos nós desencarnados, são os espíritos desencarnados. Para os espíritos desencarnados, não há essa preocupação de casamento, apenas para a nossa sociedade. Então, a ressurreição que o Mestre Jesus fala na Bíblia é a ressurreição do espírito e não do corpo. O tempo inteiro. O que ele quis mostrar o tempo inteiro? O corpo tem algumas... Vou ser bem correta aqui, uma passagem do Evangelho. As palavras em quando Nicodemos pergunta: como pode nascer um homem já sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus responde: em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, o Espírito. Se o homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, dizia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, que algumas traduções colocaram não renasce da água e do Espírito Santo. Já modificaram nas traduções. Mas o texto primitivo é só da água e do Espírito. Então, o que diz isso daqui? A água, ela tinha uma simbologia para os antigos. Então, ela representava tudo que existe, toda a forma de criação que existia na natureza. Tudo vinha da água. Os povos nasceram da água. A água que purifica. Os antigos, os egípcios, eles acreditavam que o rio Nilo, ele era um rio sagrado, porque quando o rio transbordava e ele inundava ao redor,
a superfície ficava encharcada e propícia ao plantio. Então eles cultuavam isso, era a água. Então a água era o elemento representativo da vida, do ser material. E o espírito é a representação da alma. Então, quando o mestre disse o que é do corpo, nasce do corpo. Do espírito é do espírito. A ressurreição é a ressurreição do espírito, que o mestre Jesus se referia. Em algumas situações, nós vimos a presença espiritual, não o ressurgimento, mas a presença espiritual de algum dos profetas, do mestre Jesus, quando fez aparição para Paulo na estrada de Damasco. Ele apareceu para Paulo com o corpo espiritual. Ele não houve uma ressuscitação do mestre. O mestre não ressuscitou. E, inclusive, algumas das religiões acreditam fielmente que a única ressuscitação que existe, ressurreição que existe, é a ressurreição do mestre Jesus. Mais nenhuma, que os profetas não ressurgiram. Outra aparição com o corpo espiritual do mestre Jesus foi para Madalena, quando ele, da suposta ressurreição do mestre após o seu desencarne, o seu retorno à vida espiritual. O que é reencarnação? Se nós acreditarmos, nós não acreditamos realmente, não mais, que exista a ressurreição, por seu retorno ao mesmo corpo. O que nos move e o que nos dá esperança, porque nós sabemos que é uma das coisas que o Pai, ele nos apresenta como uma forma, a única forma de crescimento espiritual para nós, espíritos imperfeitos, é a reencarnação. Essa sim, é que é o retorno a um corpo que não o mesmo, diferente da ressurreição. A reencarnação, ela nos permite reiniciarmos o nosso processo de reeducação. Ela nos permite retornar para que nós possamos aprender cada vez mais acerca da nossa vida, como nós vamos conduzir os nossos erros do passado, que nós não lembramos. Mas como acontece essa condução dos nossos erros? Se nós temos, pela bondade divina, a possibilidade de não lembrar, o presente de não lembrar o que fomos e o que fizemos. E essa possibilidade, ela nos permite viver com a nossa consciência, com a consciência de que precisamos sempre fazer coisa certa. Não sabemos por quê, mas a nossa consciência diz, nós temos que fazer a coisa certa. Nós temos que seguir o caminho certo. Isso aqui está errado. Não devia ter feito isso, mas já fiz. Porque nós temos o conhecimento adquirido da época do Mestre Jesus. Foram muitos anos de aprendizado que nós tivemos. Nós temos o conhecimento. E em cada existência que nos é presenteada através da reencarnação, que é o processo de reeducação do espírito, que é a oportunidade de resgate, que é o reencontro de almas afins, que é o reencontro de almas que se perderam, esse reencontro para se afinizarem e se harmonizarem, porque o objetivo nosso é a nossa harmonia espiritual, que um dia seremos espíritos perfeitos, harmônicos, completos, cheios de habilidades, e seremos capazes de, com as nossas faculdades desenvolvidas,
também fazer tudo aquilo que o Mestre Jesus, porque ele disse que também somos deuses, que nós podemos fazer tudo que ele fazia e muito mais. Mas só quando nós formos espíritos perfeitos, espíritos plenos. E através da reencarnação, nós temos a oportunidade de retornar para junto desses espíritos que formam o nosso ciclo de convivência. A família é o primeiro grupamento, é a primeira célula importante, é a primeira escola onde nós retornamos à vida da carne. É a família, na família, que nós vamos vivenciar todas as séries de conflitos, todas as séries de dificuldades, para nós aprendermos a viver na vida. Vocês já pensaram quantos problemas? Eu acredito que eu nunca ouvi alguém dizer minha família é perfeita. Eu nunca ouvi. Sempre existe algo que precisa ser ajustado em toda família, em todo núcleo familiar. Sempre tem. E esses desajustes, muitas das vezes, que causam na gente assim, desconforto, a gente fica com raiva, a gente briga com o irmão, com o pai, com a mãe, a gente se desentende, a gente não consegue perdoar. Isso na família é um ensaio. Por isso a família é a primeira escola do espírito. É um ensaio. Porque se a gente conseguir vencer ou superar ou neutralizar todas as dificuldades que existem no núcleo familiar, a gente vai conseguir viver na sociedade de uma maneira harmônica, porque todos os problemas que a gente encontra em todos os lugares que nós vivenciamos, trabalho, eu já ia falar escola porque eu trabalho em escola, trabalho, núcleo familiar, núcleo religioso, grupo de amigos, os vizinhos, a comunidade do bairro, todos os problemas que estão nesses locais são os mesmos problemas que nós temos na família. Por isso nós nascemos num lugar chamado família. Raul Teixeira disse numa de seus trabalhos, de suas palestras, que a família, você aprende na família para viver no mundo. Porque é exatamente isso. Tudo que você tem de dificuldade no mundo, você também encontra na família. Às vezes fala assim, nossa, mas meu chefe é assim. A gente chega em casa, o nosso irmão é igualzinho ao nosso chefe. Tem a mesma pessoa, mesmo jeitinho de agir, de falar, é mandão, é resmungão, o chefe também. Mas às vezes a gente consegue obedecer o chefe porque ele é o chefe. Então qual é a didática que a gente usa com o chefe? Não pode ser a mesma com... Não porque ele vai mandar a gente embora, não isso. Mas a gente não consegue controlar os ímpetos porque ele é o superior. Então na família também tem aquele irmão que a gente precisa controlar porque faz parte ali do nosso convívio. E a gente não precisa controlar a nossa ira, a gente precisa controlar a nossa falta de compreensão, porque a gente vai ser castigado por causa disso. A gente precisa aprender a controlar essas nossas dificuldades morais, porque a gente precisa saber conviver, aprender a conviver com o outro, com a diferença do outro. É a diferença do outro que vai fazer com que eu aprenda. Porque eu também, em algum momento, já fui assim. Em algum momento já fui assim. Se eu já consigo perceber que aquilo que o outro faz é errado, é porque eu já passei por aquilo.
Senão a gente não conseguiria sentir. Esse é um dos aspectos da reencarnação. Muito interessante. Quando a gente já consegue chegar num grau de compreensão que aquilo é errado, mas a gente só sabe que é errado se a gente só sabe se é certo ou errado se a gente experienciar. Se a gente não viver aquilo, a gente não vai nem ligar. Não sei. Mas sei não. Está errado? Sei não. Mas quando a gente vive aquilo e a gente vê, percebe que cometeu, nossa, não devia ter feito aquilo. É um aprendizado. Por isso a gente não vai fazer de novo. Porque a gente sentiu. Nossa, isso aí foi. Ofendi muito sério. Eu ofendi muito aquela pessoa. Eu ofendi tanto que eu nem sei. Não tenho coragem de olhar. Não tenho não. Está doendo muito. Está doendo por quê? Porque a gente sabe o que o outro está passando. A gente já passou por aquilo. Por isso que dói. Só dói quando a gente vive. Porque a gente sente. Então, o primeiro momento maravilhoso da reencarnação é esse. É a possibilidade de retornar para os nossos queridos entes ou para os nossa convivência áspera que tivemos em outros momentos, mas estão ali junto com a gente de novo, para a gente tentar reajustar. É esse o reajuste que a gente precisa fazer na nossa família, que não é fácil não, não é fácil, mas a gente tenta, é melhor a gente tentar, né? Muito melhor. Como são as nossas famílias? E aí, a reencarnação, ela nos mostra que os laços que nós temos com aqueles que convivemos são laços que não se desfazem na eternidade, são laços eternos. Então, se nós conseguirmos nessa encarnação, nessa vivência, porque nós não ressurgimos, nós reencarnamos, estamos em outro corpo, mas é a mesma alma, é o espírito, é a mesma alma em outro corpo, com aqueles mesmo de convivências anteriores. Se eu conseguir nessa existência, um pouco que seja, diminuir o nosso grau de animosidade, diminuir, estreitar os nossos laços de afetividade, isso vai ser tão importante, porque vai permitir que nós, em outra existência, nós tenhamos a convivência com esse mesmo espírito de uma maneira diferente, porque a gente também está comprometido com outras situações. Então, quanto mais a gente tentar, com a nossa convivência, estreitar os nossos laços, fazer o possível para que a nossa convivência seja harmoniosa, muito mais aprendizado nós vamos ter e muito mais oportunidade de convivência com outros espíritos que estarão conosco. A gente não sabe em nossa vida quem nós vamos encontrar fora desse grupo núcleo familiar, além desse núcleo familiar, quantos outros espíritos nós teremos convivências, e essas convivências elas existem para que nós possamos nos harmonizar espiritualmente. Conhecer o Evangelho do Mestre Jesus, saber como fazer, conviver com o próximo para tentar buscar essa harmonia espiritual e ser o que o Mestre Jesus quer que sejamos, espíritos melhores. Quando nós entendemos que a reencarnação é diferente de ressurreição,
Porque a reencarnação, ela nos permite alçar voos maiores. Não acreditar na reencarnação é não acreditar na possibilidade de um recomeço. É não acreditar que existe uma chance para aquele que cometeu um erro. E a gente vê muitas situações, tem visto muitas situações assim, de pessoas que cometem erros terríveis e que muitas das vezes a gente torce para que aquela pessoa, nossa, por isso que o Brasil tem que ter pena de morte, tem que ser julgado, tem que ter prisão perpétua, ainda bem que foi preso, roubou o país inteiro, roubou o estado inteiro, roubou e cometeu um dos maiores erros que aquele espírito possa ter cometido. Se endividou pela eternidade. Está preso agora para pagar, cumprir as leis materiais. Mas o endividamento moral desse espírito, gente, a gente não imagina como esses espíritos se endividaram, cometendo essas falhas contra um país inteiro. É para a gente ter pena, não é para a gente jogar pedra, não é para a gente criticar, é para a gente olhar com atenção. Coitado desses espíritos, o comprometimento que eles terão durante várias existências. Atualmente eu não sei qual a situação, não sei se você sabe, Cleonice, se você soubesse, me atualiza. Algum tempo atrás, num livro, que eu não me recordo o nome, numa das regiões do umbral, estava um espírito totalmente deformado, retido pelas forças da espiritualidade, porque ele ainda não podia reencarnar. E a gente fica pensando, quando esse espírito reencarnar, meu Deus, quantas provas ele vai ter. Hitler. Quantas provas esse espírito vai ter por ter se comprometido tanto? E a própria culpa faz com que o espírito, na espiritualidade, se transforme o perispírito de uma forma animalizada, de uma forma sem forma. E vocês não têm a noção como esses espíritos se sentem. Quem participa de reunião mediúnica pode atestar isso. O sentimento desses espíritos que não tem forma é uma coisa, é entristecedor, é muito triste de ver. Então, a reencarnação é um presente maravilhoso. Só está em nossas mãos fazer com que as nossas vidas tenham sentido para a nossa existência, tenha sentido viver cada momento plenamente pensando no bem. A gente tem que pensar no bem, mesmo que a gente não consiga agir totalmente no bem, porque a gente não consegue ainda, a gente não consegue. Existem muitas situações em nossas vidas que fazem com que a gente dê uma caidinha. Sempre. Mas o que é importante é que a gente tenha consciência de que depois dessa queda a gente pode levantar e seguir em frente. Nós não podemos perder de novo, como com certeza perdemos outras vidas. Não podemos perder mais uma encarnação. É chegada a hora de nós aproveitarmos ao máximo cada minuto, cada
segundo de nossas vidas para tentar empreender alguma ação positiva. Não é a gente se filiar a nenhuma ONG ou nenhum movimento que saia pelas ruas em prol das mulheres, em prol em defesa do meio ambiente. Não é isso. É uma ação, qualquer ação que a gente empreenda no bem, mas dentro da nossa realidade, na nossa família. Ninguém está vendo. Está vendo sim. Deus está vendo, Jesus está amparando a gente, na nossa família, no nosso trabalho. Uma pequena ação no bem já faz com que a gente cresça espiritualmente, mesmo que ninguém saiba que foi a gente que fez. Mesmo que ninguém saiba. Uma criança vomitou ali no quintal, no corredor da escola. Ninguém limpou, aquele vômito ficou ali. Aí você vai lá, poxa, vou limpar. Ninguém vai pisar naquilo, né? Aí chega uma pessoa e fala assim, viu? Eu limpei ali o corredor, estava todo sujo. Foi você, mas a pessoa já logo disse que foi ela. E aí, problema dela se fizer isso. O que vale é o que você fez. É a ação que você empreendeu. A intenção que você teve pensando no outro que ia escorregar e ia cair. Se o outro disse que foi ele, problema dele. Problema com a consciência que um dia vai falar mais forte. Poxa, você foi um fanfarrão, hein? Pegou e queria levar os dois da glória para o outro que limpou. Mas é a consciência dele. Então nós estamos vivendo momentos em que a gente precisa parar de criticar o próximo e tentar ver mais o que a gente pode fazer. O outro não fez, deveria ter feito e não fez, ele vai responder por isso, porque cabia a ele fazer aquela ação. E não fez. Não cabe a nós criticar. Cabe a nós fazer com que a nossa existência, esse presente maravilhoso de Deus, valha a pena ser vivido a cada momento, a cada segundo. Viver vale a pena. Todos os dias nós acordamos com a possibilidade de viver situações diferentes que a gente não sabe. A vida, ela nos presenteia com surpresas diferentes. Falando para a Cleonice que hoje eu vim dirigindo de Valença até aqui. Tenho medo de estrada, gente. Porque eu não vim cantando, Cleonice, o tempo inteiro. Sozinho, cantando. Vou voltar cantando. Para mim é um desafio. De lá para cá, venci. Espero vencer na volta também, se Deus quiser. Mas cada dia que a gente vive é uma situação diferente, que às vezes parece bobagem para o outro, mas para a gente é muito difícil de fazer. Então, dirigir de Valença até aqui é difícil, é moleza. Não é para você, para mim não é. Então, todos nós temos desafios que nós precisamos vencer a cada dia. E como não acreditar na reencarnação? Como não acreditar na reencarnação se nós temos tantas provas de que a reencarnação, ela é o único meio que vai fazer com que cada um de nós alcance a plenitude espiritual, agindo cada dia, da melhor maneira que nós pudermos. Essa aqui eu preparei para vocês. Não sei se vai sair, não. Não foi eu que fiz, não. A música se chama Aprendiz de Tim Vanessa. Como alguém encontrasse a luz, depois de andar
e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui, na existência, para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei, para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota. Assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Muita paz. Tá direitinho, né? Então só nos resta agradecer a mais uma oportunidade de vida, a este Pai amoroso, justo, misericordioso, pela oportunidade da convivência com os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, os nossos companheiros de ideal espírita, mas agradecer a Ele principalmente pela oportunidade de nessa existência a doutrina espírita falar mais alto
em nossos corações, ser o diferencial de nossas vidas, porque só sabendo que vivemos a cada momento tendo a oportunidade de ser melhor, de corrigir as nossas falhas, que sempre cometemos pelas nossas escolhas equivocadas, pela oportunidade de viver novamente para reencontrarmos os nossos queridos do passado, mas também aqueles em que as nossas convivências não foram convivências harmônicas. A eles também agradecemos, Pai. Te agradecemos porque hoje compreendemos a necessidade de sermos melhores. Porque temos o Evangelho do Mestre Jesus não como uma cartilha, mas o guia de nossas almas. Agradecemos porque hoje nós sabemos como devemos agir, como devemos ser. E agradecemos principalmente pela oportunidade do trabalho, no trabalho do bem, no trabalho da divulgação da doutrina espírita, no trabalho da evangelização, no trabalho do recolhimento dos alimentos para os menos afortunados, no trabalho da sopa aos desabrigados, no trabalho de cuidar de um idoso, de olhar uma criança, de dar um abraço carinhoso, de sorrir para aquele que sofre, de compreender aquele que ainda não perdoa, de amar sem ser amado, mas de fazer o bem, como se fosse todas as ações que devemos fazer quando acordamos a cada dia. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade de estarmos aqui, pela troca de energias, pelo recebimento das mesmas dos amigos espirituais. Obrigado aos mentores espirituais desta casa. Obrigado, Mestre Jesus, pelo teu evangelho de amor, de consolo, de esclarecimento. Mais uma vez, obrigado, querido Pai. E agradecemos também aos nossos queridos mentores espirituais, estes que estão do nosso lado em todos os momentos de nossa vida. Que a paz de Deus e o amor do Mestre Jesus ilumine os nossos corações.